Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar do Twitter e do Elon Musk. Como nós já falamos anteriormente, é totalmente cabível nós discutirmos em um canal de geopolítica sobre redes sociais, porque está bastante claro a influência que elas têm no desenvolvimento e na direção que o mundo está tomando. Então, um agente político importante de um país, ao twittar algo ou ao colocar um vídeo em alguma determinada rede social, acaba influenciando além de suas fronteiras. Nós já vimos isso através de mandatários de grande poder e até mesmo através de pessoas comuns, que ao colocarem determinadas coisas a público acabam repercutindo não só em sua pequena região ou apenas em seu país, mas também internacionalmente. Então, as redes sociais têm de ser tratadas no tema de geopolítica. E para quem não sabe, a União Europeia está levantando a perspectiva de multar de forma bastante pesada ou até banir o Twitter da União Europeia se o Elon Musk não seguir a nova legislação. Essa nova legislação, muitos estão acusando de ser extremamente restritiva apenas a um espectro ideológico, ou seja, de que ela estaria banindo e censurando apenas uma parte das pessoas que não pensariam de acordo com aqueles que são maioria no parlamento da União Europeia. Se é assim ou não é, cabe a cada um de vocês julgar, mas o fato é que se Elon Musk não se enquadrar, ele está sendo ameaçado de banimento ou até de multas pesadas. Mas eu tenho que dizer aqui que, embora eu defenda a liberdade plena de expressão nas redes, eu não sou fã de Elon Musk. Quem me acompanha há mais tempo já sabe disto, porque para mim ele é um grande agente de PSYOP. Vou explicar porquê neste vídeo e dar um exemplo mais adiante. Para começar, eu quero trazer para vocês essa informação aqui. O presidente norte-americano, que está totalmente contra essa história aí de dar liberdade plena de expressão no Twitter, disse que o Biden terá de ser investigado que o Musk terá de ser investigado por razões de segurança nacional, por conta de laços comerciais que ele teria com investidores de governos estrangeiros e temas correlatos. Só que o que eles estão fazendo, na verdade, segundo a minha visão, é mandar um recado para ele, dizendo assim, olha, ou você se enquadra ou você pode acabar sofrendo consequências. Isso é uma coisa que parece bastante clara. Só que se nós formos parar para analisar, será que é isso mesmo? Ou será que ele está sendo utilizado mais uma vez como um exemplo daquilo que pode acontecer, não com ele, mas com os demais cidadãos comuns do mundo afora? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o ex-mandatário norte-americano foi censurado no Twitter, isso serviu de exemplo para que isso se reproduzisse no mundo inteiro para políticos de menor envergadura e para cidadãos comuns que não estavam se enquadrando no discurso aceito. Então, será que Elon Musk não é apenas um boneco utilizado aí para servir como um espantalho em que eles batem para depois dizer, olha, se o homem mais rico do mundo cai, vocês que são cidadãos comuns também cairão e não adianta espernear. Ou seja, é algo assim feito para desanimar, para mostrar que o poder que está por trás de tudo isso é tão grande que nem o homem mais poderoso do mundo, no caso o ex-presidente norte-americano, e nem o homem mais rico do mundo, no caso Elon Musk, podem confrontar. Então, será que eles realmente não podem confrontar ou eles estão em conjunto com esse poder aí que está controlando tudo isso? Eu digo isso por conta de coisas como esta aqui. NASA e SpaceX de Elon Musk fecham um acordo de 1,4 bilhão de dólares para transporte espacial. Isso aqui é uma notícia agora, de setembro. Então, como é que a NASA, que é uma agência sob tutela do governo norte-americano e, portanto, de Biden, está fechando contratos de bilhões com Elon Musk ao mesmo tempo em que dizem que vão investigá-lo? Então, são sinais totalmente contrários um ao outro, não fazem sentido. E, para mim, por isso que eu digo que a desconfiança que eu tenho, eu não estou aqui afirmando nada, mas a aparência das coisas é que isso aí não faz o mínimo sentido. É mais ou menos como o que está fazendo esse Kanye West, esse maluco aí, que tem dado declarações cada vez mais estapafúrdias, que ora se diz cristão, ora se diz apoiador
do ex-mandatário, para depois aparecer com declarações estapafúrdias como as que vocês viram ontem, né, e que foi dada não por acaso no programa do Alex Jones, que é um dos perseguidos e censurados, né? Olha quem ele elogiou. Isso é totalmente absurdo. Ele obviamente sabia as consequências de ter feito isso, né? E portanto ele serve como um agente de PSYOP, na minha opinião, que serve como um exemplo. Veja só, este cidadão representa essa grande massa que está se opondo ao que está acontecendo aí, e portanto veja como é que pensa essa grande massa. É lógico que a grande massa não pensa como o maluco do Kanye West, só que é assim que as coisas são associadas na mentalidade daqueles que não estão acompanhando as coisas como elas são de fato. Então, para mim, isso aí tudo, pessoal, inclusive esse aparente retorno às liberdades, esse aparente retorno aí de uma rede social que poderia dar liberdade de expressão mais ampla, geral e restrita, parece que é uma PSYOP. Na minha opinião, parece ser isso. Não estou dizendo que a gente não acerta tudo, né? Mas é uma desconfiança que eu tenho há muito tempo a respeito de Musk, por isso que eu tenho criticado ele tanto, devido inclusive a alguns sinais, né, simbólicos que ele gosta muito de colocar nas redes sociais dele, seja no Twitter ou seja onde for. Ele sempre gostou de colocar certos sinais simbólicos que, na minha interpretação, colocam ele no mesmo balaio desses aí que ele diz combater. Mas vamos analisar agora a questão em si do que está sendo discutido na União Europeia de uma maneira um pouco mais técnica e menos, como é que eu posso dizer assim, menos subjetiva, né? Enfim, o Elon Musk então teria sido avisado de que tem um enorme trabalho pela frente para cumprir a Lei de Serviços Digitais da União Europeia. A União Europeia levantou a possibilidade de uma multa substancial ou proibição para o Twitter, depois de alertar que deve aumentar significativamente os esforços para cumprir a nova legislação online, que não é só da União Europeia. Eu digo que lá é sempre a ponta de lança, lá muitas das coisas começam para depois se espalhar para o restante do mundo. Não tudo exatamente começa lá, mas geralmente a União Europeia acaba servindo como um exemplo. Essa legislação de regulação online, ela vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, foi informado de que tinha enorme trabalho pela frente para cumprir a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que exige que as empresas de tecnologia resolvam problemas, incluindo as chamadas postagens abusivas e desinformação. O comissário da União Europeia para o mercado interno, Thierry Breton, disse ao CEO da Tesla que o Twitter terá de aumentar significativamente os esforços para passar de grau, ou seja, para ser aceito, dando a entender que a plataforma corria o risco de não cumprir a lei. Saúdo as declarações de intenção de Elon Musk de preparar o Twitter 2.0, disse Breton. Fico feliz em saber que ele leu cuidadosamente e o considera uma abordagem sensata a ser implementada mundialmente. Mas também vamos deixar claro que ainda há um grande trabalho pela frente, pois o Twitter terá que implementar políticas de usuários transparentes. Isso aqui, pessoal, eu nem sou contra. Essa questão de usuários transparentes, de você mostrar o rosto, embora que eu sei da importância aí de certos anonimatos, né? Mas o anonimato ele acaba servindo como uma prática de atos ilegais muitas vezes. Essa é a verdade. Embora que em muitos momentos isso acaba servindo também para desnudar certas coisas que o grande público não sabia, né? Porque só do anonimato certas coisas podem ser expostas. Então é uma faca de dois gumes essa transparência dos usuários. Eu nunca me importei com isso porque tudo que eu fiz sempre foi público. Mas é uma situação aí realmente bem discutível. Mas ao final de contas é o que vai acabar sendo implantado e acabou, né? Ninguém mais vai atuar nas redes sem ser identificado. Isso é favas contadas, né? Agora, sinceramente, eu também nunca acreditei em anonimato. Eu não acredito que exista um meio de você navegar sem ser identificado de alguma maneira, a não ser que você seja hábil o suficiente, né? Que tenha conhecimentos aí
bem acima da média, então você poderia fazer isso, que não é o meu caso e não é o caso da maioria das pessoas, né? Eu acho que também nesses casos aí, se é que é possível essa navegação anônima, porque eu desconfio fortemente de que nunca foi, mas se é que é possível, de qualquer maneira, os mais habilidosos sempre vão conseguir encontrar uma brecha, né? Outra coisa que eles querem é reforçar significativamente a moderação de conteúdo. Isso aqui é censura, na minha opinião. É uma outra maneira de chamar de censura. Moderar conteúdo, o que é? É passar por um crivo prévio, ou seja, dizer o que pode e o que não pode. E proteger a liberdade de expressão. São duas coisas contraditórias. Moderar conteúdo e proteger a liberdade de expressão. Para mim, ou você tem liberdade de expressão plena, ou você não tem. E parece assim que aqueles que estão determinando essas políticas não estão muito a fim de ouvir democraticamente o que o povo tem a dizer a respeito de o que é ou não é considerado liberdade de expressão dentro de democracias. Isso aí é lamentável, né? Porque nos coloca aí numa situação de não saber nem o que pode e o que não pode falar, na verdade. Intuitivamente todo mundo já sabe, não se pode falar contra aquilo que vem de cima. Basicamente é isso, né? Mas o que é e o que não é, muitas vezes é confuso, né? Enfim, ele acrescentou, né, o Breton, que o Twitter teria que enfrentar a desinformação com determinação e limitar a publicidade direcionada, incluindo a proibição de perfis de usuários infantis para fins publicitários. Essa restrição infantil, eu até sou a favor, só que vamos deixar de hipocrisia, porque há muitas coisas em áreas que são já previamente hoje determinadas apenas para crianças que não deveriam estar lá. Esse conteúdo não deveria estar lá. Entretanto, sob os critérios oficiais, são conteúdos que tudo bem, mas segundo os critérios mais rigorosos de uma moralidade um pouquinho mais, vamos dizer assim, escorreita, esses conteúdos já não poderiam estar sendo distribuídos para as crianças. Então, de fato, o que eles estão querendo impedir que chegue à mente das crianças? Será que é um conteúdo de pregação de liberdade, por exemplo? Porque há uma situação muito importante que nós temos de entender, é que as crianças, diferentemente do que os adultos, são mais facilmente manipuláveis. Isso está inclusive nas Escrituras Sagradas, onde é dito que ensina a criança os caminhos em que ela deve andar e ainda quando for velha não se desviará deles. Ou seja, as crianças, quando elas aprendem algo na infância e que aquilo fica gravado na mente delas, dificilmente sai da mente delas, mesmo que elas cheguem à idade mais avançada que uma pessoa pode chegar, né? Cheguem a ficar idosos. Então, se as crianças ficarem única e exclusivamente sob a tutela informacional que as pretende colocar a compreender uma nova era como algo bom, e não tiverem uma contraparte desse tipo de informação, dizendo que essa nova era de coisas não é algo assim tão positivo, se elas ficarem só sob uma tutela informacional, evidentemente que nada mais tirará delas, né, esta mentalidade. Então elas terão uma mentalidade totalmente de nova era. Talvez seja esse o objetivo, não sei, mas a gente como é que se diz? É como cachorro em bateira. Já ouviram essa expressão? Mais desconfiado do que cachorro em bateira. Bateira é um pequeno barco, né, utilizado para pesca. Então o cachorro ele fica ali em cima, a bateira balança e ele fica bem desconfiado. Enfim, nós vendo essa bateira mundial balançar, continuamos bem desconfiados daqueles que estão no leme da bateira. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.